com as últimas notícias de tudo que está acontecendo com o ambiente, né, que a gente está inserido. Então, acho que meu amigo ali com a distribuidora de peças, eu com material de limpeza e os outros também participantes, que eu também acho interessante essa troca de experiência, né? Então, assim, o meu hobby é trabalhar também, por coincidência, eu gosto muito do que eu faço, tento estar o mais perto do meu cliente possível, tento estar entendendo aí o que o mercado está precisando, tento atender melhor da melhor forma e realmente gosto muito do que eu faço, né? Ultimamente estou um pouco descontente com toda essa situação que está acontecendo, tanto tendo em vista esses problemas da pandemia, de mortes, de doença, de tudo, mas também com a condução política que isso tudo está tomando. Então, existe um problema de fechamento, que isso atrapalha muito, existe o problema da falta de informação que a gente, empreendedor, está tendo. Então, acho que todo mundo que está empreendendo está tendo esse mesmo tipo de problema. A gente não sabe o que é que o governo quer, o que é que o governo vai fazer próxima semana. Ô Luiz Felipe, eu queria fazer um acordo com vocês, que a gente pudesse deixar as questões políticas à parte da nossa discussão, que a gente pudesse focar aqui, ó, eu estou com essa dificuldade, a gente vai ter um momento onde a gente vai poder falar dessa operação, mas aqui seria muito mais essa parte inicial, a gente se apresentar, nome, endereço, uma característica, um hobby, uma coisa especial sobre você. Pronto. Perfeito. Aí só assim, faltou você dizer o hobby. O meu hobby pode colocar que é o que eu faço mesmo de trabalho, né? Eu gosto de carro antigo, tenho um carro 1978, cuido dele como se fosse o meu brinquedo, né? Que bom, que bom. A maior dificuldade hoje que lá na empresa a gente está enfrentando é justamente de toda essa introdução que eu tive feito, que é a incerteza do mercado, é a inadimplência, todo esse conjunto de fatores que está levando, por exemplo, o meu cliente a não me pagar. Como lá 100% das vendas são boletos, tenho tido bastante dificuldade para receber. Estou com a inadimplência hoje de 50% do meu faturamento. Então, minha dificuldade maior hoje é essa. Beleza. Obrigado, Natasha. Perfeito. Todos se apresentaram, porque minha internet caiu no momento, e aí eu voltei, mas todos se apresentaram já, né? Não, faltou a Alice e o Francisco e o Luiz Felipe, que está aqui embaixo. Eu vou falar agora. Não, o Luiz Felipe é o mesmo que estava falando agora. Porque aparecem duas imagens. Meu nome é Francisco Lins, trabalho no mercado de seguros desde 1975, tenho 65 anos, meu hobby é futebol e minha empresa se localiza na Madalena. Hobby é futebol, muito bom. Mas ainda joga? Não, mas participo fortemente de futebol através aí de clube futebolístico aqui de Recife, onde eu atuo junto ao meu clube de coração, o Clube Náutico Capibaribe. Que bom, que ótimo. Vamos lá. Alice. Meu nome é Alice, a empresa é Improtec, nós somos assistência técnica autorizada da fábrica da VEG. Quem está participando conosco aqui na Improtec desse programa é Verônica e Vládia. Hoje só estamos eu e Verônica. Nós trabalhamos com a parte de automação da VEG e também entramos com outros equipamentos, com no-break, com placas solares, e estamos já no mercado há 40 anos, né, há muito tempo. A maior parte de nossa clientela são usinas de açúcar, né, representa um percentual grande da nossa clientela, mas trabalhamos com todos os segmentos, trabalhamos com cimento, com bebidas. Fala um pouco dos clientes, Verônica. Tem fábrica de pipoca, né? Álcool. Sim. Toda usina tem concurso, né?
É muito diversificada, porque a VEG, ela, plásticos, né? Plásticos, ela, como é que se diz, atende um setor industrial muito grande. E agora, mais recentemente, né, a gente vem com esse nome de sustentabilidade, que é uma coisa muito interessante, que são a instalação de placas solares. Já instalamos em postos de gasolina, em residências, em fazenda, muita casa de praia, o pessoal está querendo fazer para consumo do seu apartamento e consumo da casa de praia, né? Dessa forma. E aí é um prazer aí estar com vocês aí nesse programa. Tive a surpresa hoje de encontrar um grande amigo, que é o Mário César, que a gente tem uma pequenininha corretora de seguro, mas nem se compara com o Francisco, viu, Francisco? Tem nada a ver. E aí, hoje em dia, a gente dividiu essa parceria com um amigo, que é o Limoges, e aí a gente começou a se falar menos, né, Mário? Mas a amizade com certeza, com certeza. Alice, fala um hobby seu. Um hobby? Olha, assim, eu sou um pouco feito meu amigo ali, que é o amigo Luiz Felipe. Meu hobby é um pouquinho o trabalho, né, Felipe? E também uma praiazinha, um campo de vez em quando, uma caminhada ao ar livre. Eu acho que uma caminhada assim ao ar livre é tão gostoso, né? Desopila tanto. Ok. Natasha, me permita, eu vou me apresentar. Só uma sugestão para vocês, para melhorar a interatividade, se vocês quiserem posteriormente, né, botar aqui no chat, na lateral, o Instagram de vocês, da empresa de vocês, para vocês conhecerem o trabalho um do outro. Então, se vocês tiverem aí um Instagram ou o site também da empresa de vocês, pode colocar aqui no chat, tá bom? Joia, joia. O Instagram... Depois você quer fazer uma pesquisa melhor, né? Porque nesse momento é bem superficial que a gente tem essa troca. Mas é bom que você consegue ver os rostinhos de todos, né? Assim, aí maior. Ok. Me permita, eu vou só me apresentar, que eu não me apresentei. Meu nome é Mário César. Eu estou quase na faixa de me vacinar. Quase. Falta muito pouco. Um ano só, talvez, e meu hobby é mexer em planilha do Excel, assistir Fórmula 1 e filme da Netflix. E, como esporte, eu ainda continuo praticando esporte, jogo voleibol, ainda continuo treinando e jogando, e faço 25 anos que trabalho no Sebrae, e eu não vou nem dizer quantos anos conheço a Alice, porque senão ela vai bater em mim. Isso a gente não diz, não. É isso aí. Perfeito, perfeito. Você já me conhece, né, com Natasha Vileira, sou geógrafa, e o meu hobby, assim, o que eu mais tenho usado na pandemia como hobby é a maquiagem, né? Não é à toa que eu estou aqui maquiada, porque me desestressa enquanto antes de começar uma coisa assim, eu gosto muito de maquiagem. Mas então, aí, se vocês quiserem colocar o site da empresa de vocês no chat, colocar o Instagram, fiquem à vontade, tá bom? Isso é bem bacana. Então, nesse momento, né, a gente teve essa troca bacana, né, entre o grupo, a gente se conheceu um pouco mais, e eu vou começar agora mostrando para vocês uma palestra de inovação. Eu vou mostrar um pouco da agenda da gente, como vai ser hoje. Finalmente consegui habilitar aqui para apresentar. Deixa eu mostrar aqui uma guia. E aí a gente vai ter oportunidades. Eu quero dizer a vocês que, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Quando eu estiver apresentando, no segundo momento, eu não vou estar vendo o rosto de vocês, mas vocês podem falar, tá? Interromper, pedir assim, olha, Natasha, eu não fiquei com o slide, e aí eu volto para vocês, para tentar diminuir o número máximo de dúvidas, tá certo? Para a gente ficar realmente com o conceito bem claro na cabeça da gente. E aí, deixa eu começar, então, a apresentação.
Bom, a gente vai ter agora, nesse momento, uma palestra sobre indicadores, sobre inovação. Então, a gente vai ter essa palestra, né? Eu digo para vocês, ela é tão rica, tem vários insights, mas ela é bem curtinha, ela é 10 minutos, ela é por vídeo. É a nossa primeira palestra. Então, se vocês tiverem papel, caneta do lado, para deixarem anotar alguns insights, porque a gente vai discutir posteriormente alguns pontos de atenção que essa palestra traz, tá bom? Então, se vocês tiverem perto papel ou uma caneta, assim, só para não esquecer mesmo o conhecimento, é legal a gente sempre anotar. Eu gosto bastante. Bota no modo de tela cheia. Olá, eu sou o Thiago Cunha, gestor de projeto. Eita, saiu. Você para dentro desse ecossistema para falar sobre inovação. Olá, eu sou o Thiago Cunha, gestor de projetos no Sebrae, e trouxe você para dentro desse ecossistema para falar sobre inovação. Não teria lugar mais propício para falar sobre um tema tão relevante para você, dono de um pequeno negócio. Aqui, um conjunto de pequenas, médias, grandes empresas, além de investidores, consultores e instituições, se reúnem para inovar. Isso mesmo que você ouviu. Empresas dos mais variados setores, até concorrentes, estão aqui, pensando de forma empática, ou seja, se colocando no lugar do cliente, de forma colaborativa, pensando em soluções a partir da integração e da diversidade, e experimentando para descobrir o que gera valor para o cliente. Aqui é possível aprender, ensinar e gerar negócios, o que pode parecer muito estranho no primeiro momento. Para a gestão da inovação é uma realidade. Muitas vezes, as empresas não possuem todas as competências para inovar e, por isso, buscar fora das quatro paredes da sua empresa é uma estratégia e deve ser utilizada. Uma dica: busque no seu estado ambiente de inovação e grupos de empreendedores que possuem interesses em comum. Aprenda e compartilhe com eles. Todos os estados possuem uma rede de instituições que trabalham com inovação e pode lhe ajudar. E eu quero deixar esse recado: para trabalhar com inovação, você não precisa ser e muito menos ter. Você precisa querer. E isso passa pela forma de agir, de pensar e olhar para o mercado. Inovação é uma combinação de fatores, experiências e aprendizados que, quando bem estruturados, culminam em melhores entregas de valor para o cliente. Então, Thiago, o que é inovação e qual a importância para um pequeno negócio? As empresas inovam para atender a necessidade de um grupo de clientes. E aonde estão e quem são esses clientes? Estão nas plataformas digitais, querem ter uma experiência única, valorizam a customização, não querem perder tempo, estão mais preocupados com o meio ambiente, com as questões sociais e muitas outras tendências que você precisa ficar de olho. Então, você deve estar se perguntando: como adequar os meus processos, produtos, serviços e até modelos de negócios para atender essa realidade que muda com uma velocidade altíssima? A resposta não está na palavra inovação, mas no ato, que nada mais é do que agir de modo novo, agir diferente. Então, tudo que você faz de maneira diferente, que no final do dia resulta em mais dinheiro no caixa da sua empresa, é uma inovação. Ou seja, são as ações que você e a sua equipe implementam e traz aumento de faturamento ou redução de custos. Um exemplo: ter presença nas redes sociais pode aumentar as vendas. Um outro exemplo: ter uma nova forma de se comunicar com os funcionários e clientes pode reduzir retrabalhos e, com isso, sobrará mais tempo para outras atividades. Além de, claro,
ter uma melhor entrega de serviço. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Você não precisa ter a ideia que vai mudar o mundo. Inclusive, a maioria das inovações, isso é bom e importante, são simples e de baixo custo. Você precisa usar seus recursos financeiros e econômicos de forma eficiente, de forma eficaz e de forma efetiva, ou seja, que produza os efeitos para o seu negócio. Então, quando lhe perguntar o que é inovação, você pode responder: são as ações implementadas na minha empresa que geram resultados positivos. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para: não é resultado a qualquer custo. O empreendedor precisa estar atento aos resultados financeiros, sociais e ambientais que a inovação se propõe. Mas por que muitos empreendedores acham que é difícil inovar? Sair da zona de conforto não é uma tarefa fácil, requer muita dedicação e disciplina. Na minha vida profissional, como gestor e empreendedor, já observei muitas pessoas colocando empecilhos para começar a inovar. Por isso, quero compartilhar algumas frases que já ouvi que são verdades e explico o motivo. Vamos lá? A primeira: preciso ter muito dinheiro, por isso só grandes empresas conseguem inovar. Isso não é verdade. Grande parte das inovações são introduções de melhorias e que na maioria das vezes são de baixo custo. Além disso, tecnologias, no sentido amplo da palavra, estão cada vez mais acessíveis. Hoje, a mesma ferramenta que uma grande empresa utiliza pode ser acessada por um pequeno negócio. Outra coisa: inovação é coisa de jovem. Errado. Inovação também demanda gente muito... Todos estão conseguindo ouvir bem o vídeo? Nesse momento ele paralisou. Eu parei, exatamente. Cortou agora há pouco. Mas tá dando. Tudo bem. Porque aí se Um pouco baixo, mas está bem. todo mundo Dá para silenciar o microfone para melhorar. silenciar o microfone, né? Perfeito. Orlando, fecha seu microfone, por gentileza. Depois a gente volta a abrir em outra oportunidade, daqui a pouco. Outra coisa: inovação é coisa de jovem. Errado. Inovação também demanda gente muito experiente, profissionalmente e com experiência de vida. É o repertório do time que faz a diferença e que resulta em boas inovações. Outra: não nasci inovador, não está no meu DNA. Bom, inovação, assim como criatividade e liderança, são competências que podem ser desenvolvidas. Só depende de você. Inovação é tecnologia, computador. Aí aqui abro um parênteses para conceituar tecnologia como um conjunto de processos pelos quais uma organização transforma mão de obra, capital, materiais e informação em produtos e serviços de grande valor para o cliente. Tiago, não entendi nada. Ok, eu explico novamente. Então são todos os recursos que a sua empresa possui e que em algum momento são transformados para fazer uma entrega para o cliente. Então, uma caneta e um papel são tecnologias, com as suas limitações, mas são tecnologias. Então, uma inovação pode envolver o uso de tecnologia digital, que está relacionado aos aplicativos, sites, tecnologias emergentes, mas não é essencial. Outra coisa, inovação é algo revolucionário. Não é. Inovação não precisa ser algo disruptivo para a empresa ser inovadora. Muitas inovações são geradas com o melhoramento de um produto, de um modelo de negócio, criando novos canais de distribuição para o seu produto, estabelecendo maneiras de ganhar mais dinheiro de forma diferente. Então, tudo que você estiver fazendo para melhorar a percepção de valor para o seu cliente será uma inovação. E como reduzir os riscos na hora de inovar? Bom, além da vontade de querer, que eu mencionei no início do vídeo, gostaria de chamar a atenção para cinco fatores que você deve se atentar e colocá-los em prática na sua jornada da inovação. O primeiro e o mais importante: cliente. Acredite,
O cliente é o consultor mais barato e efetivo da sua empresa. Tenha um relacionamento com ele, saiba fazer boas perguntas e certamente terá boas respostas. O cliente precisa estar no centro de todas as suas decisões. O segundo, equipe. Lembre-se, ninguém inova sozinho. Não basta ter uma pessoa ou gestor nos eventos de inovação. Precisa envolver todos os colaboradores, desde a ideação até a implementação. Primeiro, porque o trabalho em equipe é sempre muito mais rico do que a opinião de uma única pessoa. Segundo, porque muitas vezes os funcionários têm mais contato com o cliente do que o próprio dono do negócio. E isso será fundamental na hora de priorizar os problemas que devem ser resolvidos. E terceiro, envolver os colaboradores da empresa contribui para ampliar a motivação e engajamento. É o senso de pertencimento que precisa prevalecer. Terceiro ponto, ecossistema de inovação. Já apresentei no início do vídeo a importância de buscar parcerias com outras empresas, institutos de pesquisas e até universidades. Isso é extremamente importante para reduzir o risco da inovação, em termos de dinheiro, de tempo e até perda de clientes. Então, além disso, atuando em parceria, você acelera o lançamento da inovação no mercado, que é um fator determinante. O quarto ponto, metodologia. A utilização de metodologias, que é um composto de ferramentas e práticas, ajuda na compreensão do passo a passo para fazer a inovação. Por isso, quando você participa de programas, precisa entender e internalizar cada etapa para depois você conseguir aplicar com a sua equipe em outras áreas da empresa. Então, metodologias também são importantes porque aceleram o processo de priorização, de validação de ideias, de prototipação e de lançamento no mercado. E o quinto ponto é a orientação de especialistas. Se adaptar, estar próximo de programas de inovação, agentes de inovação, ajuda a sair da estaca zero e minimizar os riscos. Então, buscar mentorias com especialistas para compartilhar sua jornada é sempre uma boa recomendação. Tá, o esforço de inovação tem que refletir nos resultados da empresa. O pequeno negócio tem um grande diferencial em relação às grandes empresas, que é a capacidade de mudar rápido. Então, aproveite essa vantagem competitiva. Teste, erre e aprenda rápido com o menor custo possível. Aprenda com o teste, implemente as mudanças e lance no mercado novamente. Essa é a jornada da inovação. Seu produto, serviço ou processo não precisa começar perfeito, mas precisa entregar valor desde a primeira venda. Então lembre-se, todas as interações que você possui com seu cliente é uma oportunidade de melhoria que pode ser implementada no negócio, ou seja, uma inovação em potencial. Então, com a inovação, sua empresa certamente conseguirá mais faturamento, ou seja, mais dinheiro no bolso, menos desperdício, ou seja, redução de custos, maior capacidade de adaptar ao novo cenário mundial e maior engajamento dos seus colaboradores. E para fechar, o objetivo de qualquer empreendedor é gerar inovações de valor para os clientes, mas que na prática gere resultados concretos para a empresa. Por isso, a importância de obter indicadores, monitorar, avaliar e, se for o caso, agir preventivamente para alterar o que foi planejado. O risco está diretamente associado com a palavra inovação, mas se você colocar em prática todos esses pontos discutidos no vídeo, tenho certeza que potencializará as chances de sucesso. Então pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Sucesso na jornada da inovação. Muito bom, assim, ele dá muitos insights. Eu queria saber de vocês, quais pontos chamaram mais atenção? Dependendo de cada empreendedor, tem pontos que vão chamando mais atenção e menos atenção na jornada, né? Assim, de inovação. Para vocês, assim, de acordo com a experiência que vocês têm de inovação, o que é que vocês entenderam por inovação? Como é? Quais pontos vocês chamaram mais atenção nesse vídeo? Alguém está apto a conversar sobre esses pontos? Um por vez, não fale todo mundo de uma vez só, não. Um por vez. Senão eu vou puxar, então, norteadores, tá? Para a gente conversar sobre
inovação. Tudo bem? Porque eu acho que assim fica todo mundo meio acanhado, então a gente vai quebrando o gelo com esses norteanos. Eu queria, então, já que ninguém quis falar e eu falo demais, eu queria chamar a atenção, uma coisa que me chamou a atenção, é que ele fala que inovação não é necessariamente novas tecnologias, que mudança de processo, pequenas mudanças de rotinas, de forma de controlar as coisas, de forma de executar as coisas, são inovações. Então, isso é um fator preponderante, principalmente para o pequeno negócio. Outra coisa que me chamou a atenção foi que ele fala que o pequeno negócio tem muito mais chances do que as grandes empresas de implementar mudanças que possam promover mudanças aceleradas, porque você consegue executar isso com mais facilidade do que um grande negócio. Isso me chamou a atenção. Sim. Sim, Mário. E também porque muitas vezes, né, aquela ideia de que uma inovação é algo muito distante do pequeno negócio, que é caro também, né, que vai ser algo totalmente que vai revolucionar a empresa, e não, né? A inovação está ali, quando a gente escuta o cliente, quando o cliente tem algo a acrescentar. E é muito interessante, particularmente, quando ele fala da questão da sustentabilidade da inovação. A gente tem essa inovação, o cliente está mudando, o mundo está mudando, a gente não pode mais pensar uma inovação que não considere fatores sociais, fatores econômicos e também os fatores sustentáveis, de sustentabilidade do ambiente. Então, a gente, quando busca inovar, a gente tem que levar em consideração todo o ecossistema. A gente não pode só olhar para um lado, né? A gente tem que olhar para uma visão mais macro da inovação. Outra coisa que, com os meus 25 anos de Sebrae, eu nunca havia escutado, mas eu escutei ele falar, que eu achei assim fantástico. Ele disse que o melhor consultor, eu nunca tinha ouvido essa expressão, melhor consultor é o seu cliente. É o mais barato que você pode ter. Escute o seu cliente, que ele tem muito a lhe dizer. Fica aí a lembrança. Exatamente. Muitas vezes aquele cliente fica acanhado porque a falar para o dono, né, do negócio, dizer assim, você e tal, falar da empresa, né, explicar, falar que o prato está ruim para o dono do restaurante, mas de repente um funcionário pode ser ali uma ponte para o gestor poder chegar perto daquela inovação, escutar. Então, é ouvir de uma maneira holística toda a empresa. Também tem que levar em consideração que a inovação pede por diversidade, né? A gente precisa considerar a diversidade a todo momento. Todo mundo tem que estar envolvido no processo de inovação. Muitos empreendedores, às vezes, têm aquela visão do controle, né? Eu vou lá, eu vou pensar, eu conheço todo o meu negócio, e realmente ninguém conhece mais o seu negócio do que você. Mas, às vezes, ali, quem está na ponta está ouvindo diariamente o cliente, está ouvindo as queixas. Então, é muito importante a gente estar alinhado com a equipe. Então, está sempre aberto para escutar e pensar modificações para o negócio. Então, alguns norteadores que trouxe aqui foi as mudanças recentes da sociedade, né? Então, a gente está cada vez mais tecnológico. Então, é importante que a gente esteja sempre de olho, né? Vocês estão falando no chat, é porque eu não estou vendo a tela aqui. Se alguém estiver falando no chat, está dando uma notificação para mim, mas não, né? Não é no chat, não. Tá. Então, a todo momento... Estou querendo falar. Foi a mão que levantou, foi... Quem falou? Desculpe. Francisco. Tá. Dá um sonzinho. Eu só vou concluir. Então, muitas vezes, a gente tem que considerar que a gente tem um novo movimento. E a pandemia acelerou isso. Acelerou essa nossa busca por inovação, essa necessidade de uma transformação digital. Então, quem não quiser entrar agora vai ficar para trás. Já era um movimento que estava vindo ao longo dos anos, então a gente estava já contando com isso, a gente tem que estar inovando, tem que buscar ter uma presença digital, mas a pandemia fez com que ou é agora ou é nunca. Então, a empresa que não entrar nessa onda de transformação digital vai ficar para trás. Então, é isso que eu vim trazer também, esse ponto, esse primeiro tópico, né, da gente pensar as mudanças do comportamento do consumidor. Pode falar, Francisco. O que eu observei na colocação do colega da inovação foi ele falar realmente uma coisa que é importantíssima, que é a sintonia de cliente, equipe e colaboradores.
Essa é uma parte importante em qualquer ramo de negócio. Você tem que ter ouvido para o cliente, equipe para trabalhar e colaboradores engajados nas suas ideias e na ideia do grupo. Isso foi o que eu achei muito interessante na colocação do colega aí. Perfeito, perfeito. É o que eu estava falando também, né? Você ter essa sintonia, porque muitas vezes até ou então alguém vem falar para você, dar um feedback de um funcionário seu e você não saber como voltar aquilo, né, para o funcionário. Então, é importante a gente ter essa gestão mais humanizada, né, e integrada. Muito bem colocado. Para inovar, a gente precisa disso, né? A gente precisa estar todo mundo em diálogo, conversa, e é daí que vão surgindo as ideias. Todo mundo precisa estar num ambiente confortável para poder expor também, né? Porque muitas vezes o próprio gestor não deixa o funcionário confortável para expor ideias. E muitas vezes uma ideia que parece simples é uma ideia revolucionária. Eu vou trazer para vocês um caso. Eu trabalhei no INPI, e lá onde faz registro de marcas e patentes. E aí tinha um empresário que estava buscando, né, um desenvolvimento de uma tecnologia para entender por que as caixinhas de pasta de dente tinham umas que ser entregues vazias. Era um erro que tinha. E aí chamaram consultores, só gente externa, para poder tentar resolver aquele problema, porque as caixinhas de pasta de dente estavam indo vazias. Estavam saindo algumas vazias e outras não. E aí, simplesmente, um funcionário que tinha vontade de inovar, mas não tinha aquela competência que todo mundo imagina, assim, que para inovar você precisa ter um curso superior, uma qualificação. Não, ele botou um ventilador e as caixinhas que estavam vazias saíam e as outras entravam e não tinha mais, resolveu aquele problema curto de uma maneira simples. Então, às vezes, inovação não precisa ser algo complexo e precisa ser simples. Outro caso que eu trago para mudança de comportamento, já é diferente para vocês pensarem, é o caso da Kodak. A Kodak que não quis entrar na onda das câmeras digitais, porque tem ali aquele mercado confortável dos filmes, né? Vocês lembram dos filmes? E aí acabou perdendo o mercado. Quem era a Kodak? Quem é a Kodak hoje, né? A gente vê que ela perdeu um grande espaço no mercado. A Nokia teve acesso à tecnologia touchscreen muito antes da Apple, por exemplo. E aí não soube otimizar, não soube investir, não soube acreditar naquelas ideias. Então, tanto de grandes empreendedores que tiveram a oportunidade de muitas inovações acessíveis e não quiseram colocar em prática, quanto daquele empreendedor que teve uma ideia simples ali na resolução da sua fábrica. Então, a gente precisa estar sempre de olho em todo o sistema, não de uma maneira complexa, porque às vezes a gente complica o problema da empresa. A gente acha, por isso que eu vou entrar na palestra de indicadores, para a gente entender um pouco mais, ter uma dimensão dos nossos reais problemas. Porque para inovar, a gente precisa saber onde a gente está, a gente precisa ter uma noção dos nossos indicadores. Mas se quem quiser falar um pouco mais sobre inovação, se não, a gente deixa para outro momento, conversar mais ainda, se alguém quiser contribuir. Em alguma experiência que sentiu necessidade na empresa. Alguém? Eu senti necessidade há pouco tempo, né, dessa questão de inovação aí. Como lá na empresa a gente trabalha muito com vendas externas, então a gente não tinha uma presença na internet, por exemplo. A gente não tem Instagram, a gente não tem site, a gente não tem Facebook, e comecei a sentir necessidade de ter toda essa presença virtual. Tanto é que estou em contato também com o Sebrae para elaborar essa etapa aí lá da empresa. Até porque os clientes começaram a ter a necessidade de me ver online para acreditar que meu negócio existe e funciona, entendeu? Então, isso é uma dificuldade grande hoje, porque a gente não tem nada, tem zero, e precisa mesmo. Então, isso a gente... Aquele caso, né, Felipe, que você me contou do móvel da tua irmã. Exatamente. Tem coisa que hoje a gente vende que o cliente não sabe nem que existe. Então, outros estão passando na nossa frente porque está mostrando que existe os produtos, os equipamentos, o modo de atendimento, o modo de entrega. Então, às vezes você imagina, como é que eu vou comprar uma vassoura num delivery? Bom, a gente tem um jeito certo de entregar uma vassoura. Ah, mas como é que cabe numa moto? Não, não vai numa moto. Então, assim, às vezes o cliente não sabe que pode comprar certas coisas online e a gente precisa realmente passar tudo isso. Então, o digital é um grande problema hoje para a gente. Sim. Eu achei realmente assim muito interessante a palestra dele,
E ele abordou muitas coisas interessantes, né? Que inovação a gente pode, com baixo, melhorar o desperdício, a gente pode, muitos itens que ele falou, as metodologias que a gente pode usar, ferramentas, novos processos na empresa para melhorar a inovação. Também achei essa parte que eu achei interessante com a Covid, né, que a gente teve que inovar e começar a atender o cliente em qualquer horário, né? Se bem que isso já foi uma prática muito usada aqui na empresa. Mas tem um cliente agora recentemente que nós fechamos uma instalação de placa solar na casa dele, que ele só falava comigo após 8 horas da noite. E chegamos a conversar de 11 horas da noite. Eu vi que era um horário que ele estava bem naquele horário. Então, eu comecei a me relacionar com ele, assim, de atendê-lo a esse horário. E conseguimos fechar com esse cliente, né? Então, assim, a gente tem que ver como é que aquele cliente gosta de trabalhar. Se ele gosta de trabalhar atendendo ele pessoalmente no telefone, se é por WhatsApp, se é por e-mail, né? E eu achei isso muito interessante nessa época de Covid, que foi dando uma abertura de atender em outros horários. Não sei se vocês... Acho que todo mundo teve essa experiência, né? E começou também, achei interessante, eu acho que eu estou entrando também por outros assuntos, mas achei interessante que até as grandes empresas, como assim a WEG, né, que é uma empresa multinacional, assim, eu digo que é multinacional brasileira, porque ela está em todos os continentes. Então, muitas vezes você via, né, uma pessoa de cargo grande, uma mulher de cargo grande, e você ouvia a vozinha da criança lá, ela tendo que dar conta do trabalho, tendo conta de... Né? Então, houve também essa parte humana que se desenvolveu. Eu acho que a mulher teve mais aceitação nessa questão de cuidar dos filhos e se virar no trabalho, né? Essa Covid, eu vi esse lado interessante, que até os homens também, né? Tiveram que dividir com as mulheres essa parte, e você sempre ouvindo uma vozinha dentro de casa, e todo mundo começou a aceitar isso de uma forma diferente. Eu acho que, assim, eu achei interessante comentar isso com vocês. E humaniza, né? Às vezes aqui a gente vê... Humaniza. Aquela gestora que a gente vê assim, né? Imaginava que ela jamais cuidava também da criança ali naquele horário, fazendo as duas coisas, né? Luiz Felipe levantou a mão. Então, pegando aí um gancho do que a Alice estava falando, é que eu acho que, na verdade, o que aconteceu durante esse novo cenário é que o cliente se tornou uma prioridade que antes ele, de certa forma, era uma coisa não urgente. Por exemplo, o cliente mandasse um WhatsApp para você de 10 da noite, você responderia a ele no outro dia de 8 da manhã sem problema nenhum. E hoje em dia... o cliente ele está trabalhando em horários completamente diferentes que, por decreto ou não, ele tem a necessidade de ter uma resposta naquela hora que ele está ali trabalhando. Então, talvez você não esteja trabalhando, mas o horário dele está diferente do seu. Então, antes, a gente tinha uma norma 8 às 12, 13 às 18. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, talvez ele não possa estar às 18 trabalhando, mas ele está às 20, às 22 num delivery, que ele precisa pedir um material, a WEG parou um motor no cliente de uma bomba que tem que funcionar porque a operação dele é de madrugada. Então, hoje você precisa atender seu cliente toda hora para que ele também não vá procurar um terceiro, né? Porque hoje todo mundo resolveu fazer tudo. Todo mundo hoje é especialista em tudo e termina que os veteranos estão sofrendo muito com isso. No meu caso, eu estou falando, né? Então, assim, realmente o cliente hoje, ele é muito centro da atenção, pelo menos lá na empresa. Acho bacana essa proposta, mas eu acho que a gente pode usar a inovação a favor, porque a gente também tem que ter qualidade de vida, né? Por exemplo, ficar toda hora refém de o cliente falar a qualquer momento, então, a gente gerando valor ao cliente, a gente fideliza aquele cliente, então aquele cliente sabe que vale a pena esperar Felipe me responder amanhã de manhã, porque
o produto que ele me entrega tem uma qualidade, o serviço que ele me entrega tem uma qualidade. Eu acho muito bacana a gente, tipo, tá atento a essa agilidade, até porque perde esse cliente, assim, às vezes, eu vejo muita gente postando no Instagram, por exemplo, que teve que implorar para a empresa vender, tipo, ficou lá, oi, tipo, insistindo, e não é bacana isso para a empresa, né? E acontece muito. Eu estou comprando muito online, porque lá na empresa mesmo a gente adotou a política de rodízio de funcionários. Então, assim, a gente fez uma escala que tem pouquíssimos funcionários dentro da empresa e o restante do tempo é home office, já para não ter tanta chance de contágio, né, do vírus. Então, eu estou comprando muito online, eu estou tentando falar com fornecedores que antigamente me atendiam com 20 minutos, 30 minutos, com uma ligação, indo na loja, indo no distribuidor, indo no atacado. Agora não, agora eu demoro um dia para comprar as coisas, porque eu mando um WhatsApp e a pessoa não vê, eu tento comprar via e-mail, piorou ainda, porque e-mail... Muitos canais podem ser favoráveis ou totalmente desfavoráveis, né? A comunicação Exato. perder ali, né? A inovação, ela, na verdade, uma das coisas que eu espero muito desse programa que a gente está participando é conseguir alinhar essa inovação com a percepção pelo cliente, né? Porque é justamente isso que a gente precisa, ter essa percepção do meu cliente precisa de mim. Por que ele precisa de mim? Porque ele tem um agente inovador, por exemplo, tá entendendo? É isso que realmente eu hoje preciso muito disso. Exatamente, fidelizar esse cliente, saber nortear, né? Para onde vai. Agora, Marilene e Orlando estão tão calados. Eu sei que o negócio de vocês é mais, né, presencial ali com o cliente, mas você tem sentido ali, Marilene, como é que você encara a inovação lá no restaurante? Rapidinho para a gente voltar para a palestra de indicadores e aí a gente... Como eu havia dito, a gente está trabalhando normal. A Ceasa não fechou. Nós continuamos atendendo o cliente presencial e alguns por internet, WhatsApp, mas está tranquilo. Você sentiu dificuldade, assim, o aumento da pandemia com essa questão do pedido pelo WhatsApp, os pedidos, ou você já estava se acostumando? Com certeza teve um aumento, mas a gente já está bem acostumado. Às vezes a equipe falha, quando ele tocou no ponto da equipe, eu me liguei, lembrei logo da minha equipe. Tem um que falta, porque está gripado, às vezes não é nem Covid, mas, infelizmente, acontece isso e a gente tem que se virar no que está presente. Aí sobrecarrega os outros, mas faz parte hoje, né? Nós temos que aceitar. Ô Marilene, me desculpe, qual é a sua atividade? Porque é um restaurante na Ceasa. Qual restaurante? Renascer. Eu almoço no Dallas lá, o Renascer eu não sei qual em frente ao Banco do Brasil, assim que você entra. Ah, nunca vi, vou lá. Qualquer dia eu apareço por aí. Iremos lá, viu, Marilene? Ok, estou no quarto. Que bacana. E o Orlando, e aí, a farmácia? Aumentou, né, o número de pedidos, eu imagino, delivery, né, de farmácia. Aumentou bastante. Nossas solicitações por entrega, com toda essa situação, a gente tem disponibilizado até um funcionário agora específico para fazer entrega. A gente não está tão bom. Eu acredito que, em questão da pandemia, a gente tem a seguinte situação. A gente tem muita gente focada num determinado produto e outros estão deixando de ser vendidos. Mas, assim, a questão da entrega, realmente, a gente está conseguindo diminuir a redução de faturamento, vamos dizer assim. A gente está conseguindo fazer algumas entregas realmente com a questão da pandemia. A gente ativou esse sistema. Perfeito, Orlando, perfeito. Eu vou, então, dar continuidade, tá? Foi muito massa escutar um pouquinho de cada um de vocês, assim. Por mim, eu passava a tarde toda aqui, que a gente tem muita coisa para compartilhar, né? E é tão bom quando a gente está num grupo de empreendedores para trocar, né? O pessoal fala, isso acontece comigo, aí o outro levanta comigo também. E é isso que é bacana, né? Porque a gente, nesse mundo, quem empreende se sente muito sozinho muitas vezes, né? Tá ali segurando uma barra atrás da outra. Então, é muito massa esse momento de troca. Eu vou voltar aqui para a apresentação, para a gente dar início à nossa segunda palestra, que é a palestra sobre produtividade e indicadores de desempenho.
Essa palestra eu vou dividir em 3 blocos. O primeiro bloco eu vou falar um pouco sobre produtividade. O segundo bloco eu vou falar sobre a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores, né? O indicador que iremos acompanhar. No terceiro bloco a gente vai abordar isso. Bom, então, para iniciar nossa reflexão, eu trago aqui um pensamento do ganhador do Prêmio Nobel, o Paul Krugman, que aí a gente se pergunta, né? Mas por que ser mais produtivo? Assim, todo empreendedor quer ser mais produtivo, mas ele traz uma reflexão que vai além daquela produtividade só para o negócio. Eu achei interessante para a gente pensar. A produtividade, e ele fala o seguinte, a produtividade não é tudo, mas a longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida e de sua população depende quase exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. E a gente sabe que no Brasil, especificamente, né, especialmente, quando a gente olha para o cenário do empreendedorismo nacional, a gente vê que o desenvolvimento social, o desenvolvimento socioeconômico está muito ligado ao empreendedorismo. Então, se a gente consegue melhorar a produtividade das pequenas empresas, a gente sabe que a gente consegue melhorar, né, o desenvolvimento de um país como um todo. Então, olhar para a empresa de dentro para fora, né, para a gente olhar e começar a enxergar a empresa como um agente de transformação no mundo. Isso é muito bacana. A gente ter sempre isso em mente. Assim, eu estou fazendo aqui para poder ter melhor qualidade de vida, poder trazer melhor para os meus filhos, ou até para a minha família mesmo, no geral, mas também para todo o nosso país, né? Isso que é muito bacana, a gente tem em consideração, né? O impacto que a gente causa na vida de mais pessoas. Tem um propósito por trás. Mas, afinal, o que é produtividade? Bom, a produtividade muitas pessoas levam em consideração uma produtividade como algo subjetivo, como eu já conversei com vocês, né? A minha empresa é ou não produtiva, mas não sabem em consideração o que é de fato a produtividade, né? E é o que você consegue produzir, a produtividade é o que você consegue produzir com os insumos que você tem. Então, o quanto você consegue otimizar daqueles insumos que você tem disponível. Por exemplo, quantos carros por trabalhador uma fábrica consegue fazer, quantos quilos por mel uma colmeia dá, quantos litros de leite por vaca, por hectare é possível ter, quantos pratos por hora por trabalhador, quantos sapatos por hora. E para se comparar negócios diferentes, a gente precisa utilizar uma produtividade do trabalho. Então, existem, por exemplo, a Marilene, que tem um restaurante, ela pode dizer assim, mas como é que o meu prato é muito semelhante ao prato de um concorrente e ele cobra mais? E aí, como é que a gente consegue entender a produtividade de um e de outro? Então, tem aqui esse exemplo, né, dos sapatos, um sapato aí custando R$70, o outro custando R$700. São sapatos diferentes e logo a gente consegue ver que existe um valor adicionado por pessoa ocupada. O que seria esse valor adicionado? Seria investimento em marketing, seria investimento em design, a gente vê que é um sapato diferente do outro. E todos esses sapatos têm custo, né? Todo esse cálculo do valor adicionado tem um custo. Então, a gente vê aqui que tem esse custo que a gente consegue ver, esse design e tudo isso. Mas, mesmo assim, digamos que ele gaste R$500 com marketing, publicidade, design, e o outro não faça publicidade, só gasta com os custos dos insumos para gerar aquele sapato. Ele gasta R$50. E aí ele vai ter uma lucratividade ali, né, uma produtividade de R$20. O trabalhador vai produzir R$20, vai ter aquela produção de R$20, e o outro vai ter, em comparação, R$200. Então, o investimento, olhar para a produtividade, a gente vai conseguir ter uma noção bem clara, assim, de que a produtividade varia muito também do valor adicionado. Então, quando adiciona valor, quando a gente vai inovando na empresa, a gente também, consequentemente, melhora a nossa produtividade. Então, para sabermos, então, se uma empresa é mais ou menos produtiva, a gente precisa medir, ter dados e indicadores. Então, nesse momento, eu vou conversar com vocês sobre a importância, né, de medir dados, de ter indicadores. E eu queria que vocês pensassem aí um pouco sobre uma frase que eu acho muito interessante, se vocês quiserem anotar, escrever, para refletir posteriormente. Eu vou mandar também esse material para vocês, como sempre. Mas vocês pensem o seguinte, e eu acho essa frase perfeita, assim, para o empreendedor. Nunca esquecer.
Medir é entender, entender é conhecer, e conhecer é poder. Vou voltar aqui nesse momento para vocês e conversar um pouco sobre essa frase, assim, tirar uns 5 minutinhos para olhar para vocês e vocês, se possível, eu estou falando para vocês anotarem, porque é importante a gente ter claro que o conhecimento é um poder, então a gente precisa conhecer nossa empresa, ter melhores tomadas de decisão. Às vezes, como eu já falei para vocês na aplicação do radar, às vezes um empreendedor tinha uma noção que o radar ia dar um resultado X para uma área. Natasha, repita a frase. Medir é conhecer. Medir é entender. Conhecer. Deixa eu voltar aqui, tá? Medir é entender. Entender é conhecer. E conhecer é poder. Então, por que medir? Medir para entender o seu negócio. Entender o seu negócio para conhecer e para ter poder sobre o seu negócio. Vou deixar aqui para quem quiser anotar, tá? E quem quiser falar, pode abrir o microfone se sentir à vontade. Medir é entender. Sobre essa frase. Então, por que medir, né? Medir e avaliar ajuda a gente a alinhar a expectativa com realidade. Muitas vezes o empreendedor acha que fazendo um investimento X em um anúncio publicitário vai trazer um grande retorno, um retorno gigantesco, e tem ali uma expectativa altíssima. E aí, quando chega lá, aquela realidade é outra, sabe? Aquele resultado não é o esperado. Então, quando a gente tem real clareza do que a gente está se propondo fazer, a gente consegue alinhar a expectativa com realidade. E também é importante para a gente comparar, né, os resultados e metas. Quando a gente estabelece uma meta, a gente precisa ter... a gente está medindo ali, né, está botando um padrão para a gente medir, mensurar o que a gente quer alcançar com aquela meta. E a gente pode cobrar um resultado a partir daquilo que a gente foi pedido. Mas, às vezes, o empreendedor chega, então, quero vender, quero aumentar minhas vendas, mas não tem consideração, assim, como é que estava antes. Então, a gente precisa ter uma real noção das nossas expectativas com nossa realidade. Identificar os problemas e causas, coletar os subsídios para ações corretivas. Então, para isso, entra em cena os indicadores de desempenho, que eu falei para vocês, assim, logo na nossa primeira pergunta do radar, eu perguntei como anda, né, a questão dos indicadores para cada empresa, quais indicadores vocês trabalham. E para muitos empreendedores, o termo indicador é algo muito distante da realidade, porque não sobra tempo, né, para o empreendedor se dedicar e pensar em indicadores. Pensa assim, que perder um tempo planejando esses indicadores não vai ser efetivo para a empresa, né? Existem outras prioridades. É aí que muitos empreendedores cometem um grande erro. É nesse momento que a gente precisa, antes de mais nada, sentar e pensar quais são os indicadores que a gente precisa levar em consideração na nossa empresa. Então, o que são os indicadores? São formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa. Existem vários tipos de indicadores. Então, é uma maneira como a gente vai conseguir enxergar um número que vai dar um resultado que esse número, né, que a gente está enxergando, ele vai trazer para a gente uma clareza do que a gente está buscando. Então, a gente pode acompanhar resultados de vendas, a gente pode ter indicadores de vendas, a gente pode ter indicadores de qualidade do nosso serviço, para quem presta serviço, né? De repente, saber se... eu vou dar de novo o exemplo da Marilene, né, que trabalha no ramo de alimentação. Então, ter um indicador de qualidade para saber se a cozinha está sabendo otimizar. Tem um indicador de desperdício, às vezes de comida, que pode ser que seja grande no negócio dela. Estou dando só um exemplo, tá? Existem vários, cada um de vocês podem ir pensando os indicadores que chamam mais atenção para cada negócio. Então, a gente precisa ter essa clareza para poder pensar e planejar e alinhar aquelas expectativas. Então, fica como noção para a gente pensar, né? É preciso conhecer como sua empresa está em relação aos aspectos que mais impactam o desempenho. Quais são os indicadores que estão mais relacionados, assim, para pensar de uma maneira mais clara, eu vou simplificar. Quais são os reais problemas que vocês encaram hoje na sua empresa? Ah, Natasha, eu estou tendo problema com os meus custos. Eu estou tendo dificuldade com os custos da empresa. Eu acho que minha empresa está saindo muito cara, não está rendendo. E aí, procurar entender, então, você precisa ver os indicadores de custo para poder
alinhar, né? Para poder a gente ter essa clareza de quais são esses indicadores de custo que está impactando, quais são os custos. Então, você tem que ter uma real noção ali voltada para os custos. Então, a gente precisa ter esses indicadores mais claros financeiros. E aí, quais são os momentos que sua empresa está enfrentando agora? Quais são as principais dificuldades e gargalos? Vocês não precisam me dizer agora, mas eu gostaria que nesse momento, assim, vocês pegassem novamente aquele exercício do papel, que é didático, né? A gente parar e escrever assim, uns 2 ou 3 indicadores possíveis que vocês pensem assim. Talvez vocês não, o termo indicador, vocês estão se familiarizando. Alguns já têm grande experiência no mercado, outros não têm ainda de usar esse termo indicador, mas pense assim, quais são as principais dificuldades que vocês estão enfrentando na empresa agora, nesse momento? Me digam aí no seu papel, né? Não precisam expor, mas se vocês quiserem compartilhar um com o outro, às vezes é um problema, o outro também tem. Mas anotem aí no papel quais indicadores que vocês gostariam de trabalhar. Qual é aquele problema que você está tendo? É na venda? É na equipe? Como a gente já conversou aqui, é na venda, é na equipe? É na qualidade? Então, vocês coloquem aí, façam esse exercício de reflexão, de pensar aí. Vou dar um minutinho para vocês anotarem o que vocês acreditam que está sendo impactado na empresa de vocês. Natasha, você me escuta? Oi, escuto, Mário. Eu acho que um bom desafio me permite a ousadia de... Agora eu não ouço mais você. Me permite a ousadia de entrar no... Não estou ouvindo mais, Mário, está muito baixo. Deixa eu melhorar aqui o volume. Melhorou o volume agora? Melhorou. Me permite a ousadia de entrar na sua... Não, fica à vontade. Apresentação, mas trazer um pouco aí da minha experiência. E, veja só, um bom desafio de você, o empresário, pensar, aí não, além de pensar qual seria o indicador, é pensar onde é que eu preciso melhorar a medição da minha empresa. O que é que eu tenho dificuldade e o que eu acho que eu não consigo controlar, porque sempre tem um elementozinho que por a gente não gostar, ou por a gente não ter afinidade, ou não conhecer, a gente vai deixando de lado. E o grande desafio a gente é revirar essas memórias aí e perguntar, o que é que minha empresa eu poderia controlar na minha empresa que eu não controlo? Onde é que, por exemplo, pegando a Marilene, o exemplo da Marilene que a Natasha estava comentando, o que é que eu posso controlar que eu não controlo? Certo? Cada um de vocês conhece muito bem o que é a sua empresa. O que é que eu poderia controlar que eu não controlo? É tentar fazer o exercício de olhar a empresa de cima e não de dentro. Faz de conta que você não está ali no operacional. Como se você... Simbolicamente, pegando o exemplo da Marilena, subisse em cima da mesa, botasse uma cadeira e sentasse em cima da mesa e dizer, agora eu vou olhar o que é que não está certo. Certo? O que é que está errado aqui? Certo? Que eu posso controlar. Bota uma mesa ali do lado da porta de entrada, e bota uma cadeira em cima e sempre em cima da cadeira. O que é que eu posso olhar aqui na minha empresa que não está errado? É um olhar clínico, aquele olhar cirúrgico, saindo do comum, é o processo de entrada e saída de produtos, é o processo de controle, é o processo das sobras dos produtos no final do dia. É o quê? O que é que eu posso controlar? Assim como lá em Alice, que eu conheço um pouco da realidade de Alice, como é que eu controlo as peças que eu faço manutenção, as placas que eu vou fazer instalação nas casas de praia. Como é que eu controlo isso? Existe uma forma de melhorar essa produtividade, de medir esse número? Porque na hora que você está medindo, na hora que você está controlando, você está medindo o desempenho da empresa.
certo? E na hora que você consegue medir o desempenho da empresa, você começa a criar indicadores, que é um dos motivos, é o motivo principal dessa palestra de hoje. Você consegue criar indicadores. E para você criar indicadores, você precisa ter elementos de comparação, porque o indicador só faz sentido quando você consegue comparar com o fato passado com uma meta a ser atingida. Então, isso é muito importante, né? Então, quando eu pensar, eu penso assim, como é que eu vou olhar de cima a minha empresa? O Luiz Felipe falou a empresa dele, mas eu não lembro exatamente o que é, mas eu tenho certeza que na hora que ele seguiu o exemplo que eu citei da Marilene, onde é que eu posso controlar aqui? É o faturamento, porque a maioria do empresário tem uma grande tendência de controlar o faturamento. Mas, para você gerir bem o seu negócio, você não deve apenas controlar o faturamento. E ainda assim, quando você diz assim, você controla o faturamento da sua empresa, controla. Você tem um indicador de desempenho do seu faturamento. Aí a pergunta, bem, o que é isso? Eu só controlo se cresceu, se não cresceu, está. Mas como é que você controla isso aí? Você controla o seu faturamento pegando de novo o exemplo da Marilene, que é perfeito para isso que eu vou dizer. Você controla o meu faturamento pelo número de clientes que eu atendi. Eu controlo, aí você vai saber o ticket médio. Qual é o meu ticket médio? O que é que eu posso fazer? Aí você começa a detectar algumas coisas. Meu ticket médio mês passado foi melhor. Por quê? É porque o mês passado eu vendi mais sobremesa ou esse mês eu vendi menos sobremesa? Os meus garçons ou o meu pessoal de apoio de serviço está oferecendo a sobremesa? Qual é o indicador? Quando você começa a analisar o indicador tem uma fonte de informação. Se ele tem uma fonte de informação, você consegue exatamente saber como montar, como analisar e como gerenciar o seu negócio. Desculpa aí se atropelei a sua fala, mas eu achei uma oportunidade. Eu acho que é uma contribuição que você traz, né, de experiência do Sebrae, né? Então, essa experiência de 25 anos, você conhece muitos casos assim dos empreendedores, então acho que só agrega ao nosso encontro. E pode ficar à vontade. Ô, Natasha, me permite aqui. Ô, Mário, você me escuta? Sim, me escuto. Pode ir. Por exemplo, um gargalo poderia, no meu caso, que é distribuição. Distribuição de quê? De materiais de limpeza. Uhum. Então, um gargalo seria, na parte de vendas, os métodos, os materiais de apoio e os canais de venda, por exemplo, quando eles não existirem. Não, veja só, vamos sentar em cima da cadeira, na porta de em cima da cadeira que está em cima da mesa, na porta da entrada do seu escritório. A pergunta é, se você tem um sistema de distribuição, uma empresa de distribuição, onde é que afeta a empresa de distribuição? A quantidade de pessoas que você tem para distribuição, a velocidade de entrega do produto que você tem para entregar seu produto, sua distribuição, a qualidade da satisfação do seu cliente na hora que você entrega o seu produto, vamos lá, o tempo de empacotamento e entrega daquele produto depois que o cliente faz o pedido, é o tempo entre o cliente tirar o pedido e o tempo que você está entregando aquele seu produto, com quanto tempo, com quantos dias, com quantas horas. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Eu trabalhei na região de Caruaru uma época e a Baterias Moura, o setor de compras da Bateria Moura queria controlar o tempo em que os fornecedores deles faziam a entrega do orçamento de uma cotação que era feita. E aí ele media o tempo de entrega, ele media o grau de assertividade da informação, ou a quantidade de erros que o orçamento era entregue em função do que ele havia solicitado, o tempo de entrega, ou seja, ele tinha uma infinidade de indicadores
que ajudava ele a medir. Então, é isso que eu poderia... Use simbolicamente esse exemplo. Bota a cadeira, uma mesa na frente da porta do escritório, bota uma cadeira em cima dessa mesa e vá olhar o que é o seu de distribuição, assim como o de Marilene. Dá para fazer muito indicador, dá para pensar muito. Qual é o objetivo principal? Quais são os objetivos principais que eu diria, só como exemplo aí, para a gente avançar na apresentação? 2. Primeiro, onde é que eu posso ganhar mais dinheiro? Certo? Segundo, o que é que eu posso e devo fazer para melhorar a qualidade no atendimento do meu cliente, fidelizá-lo para poder ganhar mais dinheiro? Entendi. Quando você começa a pensar nisso daí, você começa a achar um monte de coisa que existe no seu. Isso vale do escritório de contabilidade, um restaurante, uma distribuidora, N variáveis são possíveis aí. É só ajudar a pensar. E o objetivo desse projeto é isso, é ajudá-los a pensar. Natasha tem esse papel, vai ajudar vocês vão pensar, ela vai questionar, ela vai jogar um porquê, depois vai jogar outro porquê, depois vai jogar outro porquê, até que vocês encontrem alguns indicadores, tá? Para que vocês ajudem. Nós não vamos entregar a solução de mão beijada para vocês, não. Vocês é que vão encontrar a solução. E acho que isso é autonomia, né, Mário? Obrigado, Mário. Aprende junto com o Sebrae a pensar, a se questionar, a ter uma visão, a entender a empresa, né, como um todo. Acho que isso gera uma autonomia e um conhecimento que fica para a vida toda, né? Então, vocês vão participar durante 4 meses, mas a jornada, esse conhecimento que a jornada vai passar vai ficar com vocês. Então, como a gente conversou um pouco, né, quais indicadores acompanhar, deve se acompanhar aqueles indicadores que têm o maior aspecto na empresa, que representam gargalos, que foi justamente o que o Mário estava explicando. E aí eu trouxe outra frase interessante para a gente se questionar, né, levar também em consideração que o que pode ser medido pode ser melhorado. E é o que norteia, né, os indicadores. É justamente a gente buscar melhorar, né, uma gestão de desempenho empresarial. Então, a gente pode ter a definição de indicadores de desempenho, suas metas, né? A partir daí, a gente pode monitorar as metas, cobrar resultados, né? A partir daqueles indicadores de desempenho, coletar dados, atualização dos sistemas de controle, análise dos resultados, uma comunicação mais efetiva com a equipe. Então, a gente pode premiar a equipe, né? Dizer que bacana, aplaudir ou até puxar um pouquinho mais a orelha, vir no pé e dizer assim, nossa, gente, não é isso que eu estava esperando de vocês, não é isso que a gente conseguiu, porque vocês vão ter uma comunicação mais clara e o desenvolvimento de ações necessárias. Então, essas ações necessárias, né, necessitam de uma interpretação para a gente poder entender, porque muitas vezes o empresário acha que está acertando muito, né, está tendo uma boa rentabilidade, quando vê lá não está tão bem assim, não está tendo aquela clareza, e às vezes acha que está super mal, e quando a gente vê lá os indicadores, não está tão mal assim. Então, a partir dessas identificações de problemas e causas, né, a gente trabalha com isso. Então, o problema é um resultado que seja diferente do desejado, do esperado. E as causas do problema são as razões, né, que provocaram eles a chegar naquela situação. O que Mário citou agora há pouco, né, da gente ir buscar entender, né, quando a gente está ali pensando nos problemas. Então, a gente tem uma ferramenta que é bem interessante para se trabalhar, que é os 5 porquês. A gente não precisa chegar a 5 porquês, mas, assim, é uma ferramenta que não tem como você chegar, assim, né, digamos, chegar no 5º porquê sem não chegar na raiz do problema. Então, eu trouxe aqui para a gente entender como funciona, tá? Para a gente pensar no negócio. E, claro, que a gente vai aplicar isso ao longo, isoladamente, a gente vai ter, né, no encontro 3, a gente vai pensar cada problema de vocês. Então, é só para vocês terem um norteador e ficar se questionando, né? Como aqueles gargalos que sua empresa está, da onde a gente vai poder tirar aqueles indicadores. Então, vamos lá. O produto que não chegou no prazo combinado com o cliente. Por quê? O segundo porquê, né? Porque excedeu o tempo de produção estimado. Por que excedeu o tempo de produção estimado? Porque a ordem de serviço não chegou a prazo. Mas por que a ordem de serviço não chegou a prazo? Porque a equipe estava sobrecarregada. E aí a gente finaliza com o quinto porquê. Por que a equipe estava sobrecarregada? E aí vem a resposta, né? Porque não houve um planejamento detalhado de ações a serem feitas. Isso é muito comum. Esse caso aqui é um caso muito comum que a gente vê nas empresas, né? A gente às vezes acha que, por que não tenho clientes fidelizados? Digamos, a gente pode trabalhar com essa ideia. Por que não tem clientes fidelizados? Porque meus clientes esperam muito para ser atendido. Ou então, às vezes a pessoa acha que é porque não tem investimento em marketing.
Aí depois descobre que é justamente porque o cliente demora muito para ser atendido, que o cliente não tem, vocês não têm uma noção de planejamento operacional, de gestão operacional. Então, esses 5 porquês vão norteando a gente a buscar os melhores soluções, né? Aquelas soluções que vão ser efetivas na raiz do problema. Entende? Então, no terceiro encontro, quando a gente for trabalhar isso, a gente vai detalhar bem e a fundo cada problema de vocês. Porque o ideal, nesse momento, é que a gente norteie, né? A gente saiba como a gente vai trabalhar, a metodologia, e é muita informação, né, que eu sei. Então, não dá para pegar o caso de vocês agora. Natasha, volta aqui. Oi, Mário. Vou fazer um pequeno comentário que eu fiz dos porquês. É uma contribuição aí. Observem, se você olhar quando ela compartilhar, mas observe que as perguntas foram feitas com o objetivo de encontrar solução e não encontrar o culpado. É principal vocês ficarem atentos ainda. Ontem nós estávamos num grupo e tinha uma cabeleireira, um pessoal de salão, uma dona de cabeleireira, e perguntou: por que é que o cabelo não foi feito no tempo? Porque a pessoa X não trabalhou errado. Então, a gente não tem que encontrar um culpado, a gente tem que encontrar a solução. Porque, muitas vezes, se a gente busca o culpado, quando a gente acha o culpado, é muito mais fácil você atribuir a culpa a uma pessoa do que encontrar a solução. Por que aquela pessoa cometeu aquele erro? Até por uma questão de ética, muitas vezes, do empreendedor, né? Que ele não quer achar que o problema está na empresa, está no modelo de negócio, está na falta de organização da gestão. Muitas vezes o empreendedor acaba levando a culpar o funcionário e não o modelo de negócio como ele está estruturado. Isso é muito comum. Às vezes o empresário não tem, digamos assim, a tranquilidade de perceber que ele precisa fazer uma revisão dos processos, nas atitudes, na forma de gerenciamento, e tudo são os outros que são culpados. Evidentemente, isso não é o caso de vocês de forma nenhuma, não estou dizendo isso. Mas, de vez em quando, a gente encontra. Uma coisa, Mário, bacana de pensar, quando a gente assume a responsabilidade pelo problema, a gente se empodera daquele problema. Então, a gente tem o poder de resolver. Quando a culpa é sempre do outro, a gente não consegue resolver porque só vai depender do outro. Então, o poder está justamente quando a gente assume aquela responsabilidade para si, bota a camisa e fala assim, não, o problema é da empresa como um todo. Então, é bem mais coerente a gente trabalhar dessa maneira. Excelente, Mário. Agora a gente... E às vezes a solução está no chão de fábrica. Escute o seu funcionário, que ele tem cada solução assim que ajuda bastante. Exato. E aí a gente está entrando agora no nosso terceiro bloco. Eu sei que, por exemplo, a Alice, né, tem compromisso, então estou tentando adiantar, ser o mais breve possível nesse momento, para a gente já ir finalizando. A gente já está finalizando, só vou comentar aqui, conversar com vocês sobre qual indicador iremos já acompanhar, né, ao longo dos 4 meses. Eu já falei um pouco sobre a produtividade do trabalho com vocês no primeiro encontro, mas agora a gente vai ter a oportunidade de descer um pouco mais, né? Aprofundar, a gente vai trabalhar a produtividade do trabalho através de um cálculo, que é o faturamento bruto, menos os custos variáveis, dividido pelo número de pessoas ocupadas. Esse cálculozinho, para a gente entender cada um deles, a gente precisa entender o que é o faturamento bruto, o que são os custos variáveis, e as pessoas, né, ocupadas, de fato, na empresa. E aí, é bom vocês prestarem bastante atenção, porque a gente vai precisar desses dados, né, como eu falei para vocês. Acredito que seja no 6º encontro, se eu não estou enganada, mas eu vou relembrar para vocês sempre, para vocês estarem já buscando, né, porque a gente vai precisar para poder acompanhar a produtividade do trabalho de vocês, fazer uma mensuração T0. Então, o primeiro elemento, o faturamento bruto, é o valor total da venda de produtos e serviços durante aquele mês, ou seja, o faturamento do período. Então, a unidade de medida é o real, né? Então, a gente vai trabalhar quantos reais você vendeu naquele último mês. Não se consideram receitas extraordinárias, por exemplo, se você vendeu um carro da empresa, aquele valor entrou, não é considerado faturamento bruto da empresa, tá certo? E aí a gente vai para os custos variáveis também, que é outro elemento que vamos trabalhar.
E nos custos variáveis, a gente vai levar em consideração despesas que variam de acordo com a atividade da empresa. Os seus valores dependem diretamente do volume de vendas, determinado período, como matéria-prima, comissões de vendas, imposto, sacolas. Isso não inclui custos fixos, como salário, aluguel, tá? E a medida também é o real. A gente vai trabalhar em quantos reais você gastou, teve seus custos variáveis. Um fato interessante é trazer em consideração aqui a luz e água, né, que entra como custos variáveis dependendo de cada negócio. Eu vou dar o exemplo da Alice, que tem toda a energia solar, toda a empresa dela, né, em energia solar, em placas de energia solar, e ela paga o fator mínimo. Então, ela não entra em custo variável, porque a energia não é um custo variável para ela, ela trabalha com um custo fixo. Não é, Alice? Estou certa? Para você aí? Está certa, sim. Então, no seu caso, já entra como um custo fixo. E aí, no caso, vou dar de novo o exemplo da Marilene. No caso da Marilene, que trabalha com alimentação, ali ela vai estar sempre lavando os alimentos, vai estar, de acordo com o consumo ali, ela vai estar tendo uma variedade entre luz e água, de acordo com cada mês. Ela tem uma média, mas aquele custo é um custo variável. E aí, vocês precisam fazer esse levantamento de custos. Se não tem ainda essa tabela, eu vou passar para vocês, tá bom? E nessa tabela fica bem... Dá para tirar uma dúvida assim, mas, Natasha, é custo variável ou fixo? E aí tem aqui alguns exemplos do que são, e dependendo de cada empresa, vocês ajustam, tá? A tabela, então é só você tirar. Por exemplo, no caso da água, da energia elétrica, fixo ou variável. Então, vocês ajustam de acordo com o modelo de negócio de vocês, se vocês tiverem contador, se vocês forem responsáveis mesmo, em botar a mão na massa pelas finanças da empresa, vocês já vão ajustando, tendo a clareza, porque é a partir daí que a gente vai trabalhar os custos variáveis. Então, eu vou compartilhar também, tá certo? E o outro elemento, para finalizar, é o número de pessoas ocupadas. Então, é o número de pessoas que trabalham na empresa pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, independente de terem vínculo formalizado. Então, pode incluir os sócios proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas de licença até 15 dias, para quem tem salão de beleza, né? Parceiros profissionais da lei, salão parceiro. Não inclui estagiários, senhores aprendizes, o pessoal terceirizado de manutenção e reparação, que não tem, assim, que você consegue conversar, uma relação mais, assim, tá me vindo a palavra poder, mas não é poder, de subordinação. Então, aquele pessoal terceirizado que não é subordinado à sua empresa, não entra, não inclui no número de pessoas ocupadas, prestadores de serviços, né? E pessoas que estão com grávidas, licença maternidade, né? Então, quem está de licença remunerada mais de 15 dias não entra nessa lista de pessoas ocupadas para aquele mês da empresa que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, essa tabela vai ficar clara também. Vou mandar para vocês anexo todo esse material, portfólio, fiquem tranquilos, porque essa questão de pessoas ocupadas é bem subjetivo, né? Então, às vezes fica uma dúvida no empreendedor, então o Sebrae buscou otimizar e simplificar através dessa tabela aqui para ver o que inclui e o que não inclui. E aí, como encerramento do nosso encontro, né? Peço desculpa por ter estendido um pouco o tempo. E aí, a gente fica com uma atividade para vocês, justamente buscar esses dados, né? Faturamento bruto, custos variáveis, número de pessoas ocupadas. Vou compartilhar com vocês o material. Nesse momento, aproveitar que o Mário é expert nessa parte de finanças do Sebrae, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa parte do financeiro, aí que ficou de faturamento bruto, custos variáveis, pode perguntar a ele. Ou então, se não vier agora a dúvida, vocês também podem me perguntar depois pelo WhatsApp, porque eu estou em contato direto com o Mário. E aí eu passo para ele, repasso, tá certo? Então, fiquem à vontade. Queria também saber de vocês um feedback. Se deu para compreender, se ficou alguma dúvida em algum ponto, qual conteúdo vocês gostaram mais. Gostaria que vocês pontuassem e aproveitar para receber o Mário, né? Também. Antes de vocês pontuarem, eu queria fazer uma observação. Todos esses números que a Natasha falou que a gente vai pedir são apenas números que nós vamos compilar. A gente precisa de informação para poder calcular, mas são números que nós vamos compilar e todos esses números
cada uma das empresas são sigilosas, não são, digamos assim, compartilhado com ninguém. Todo dado é trabalhado de forma coletiva. Qual foi a média do setor, qual foi a média do ALI, qual é o indicador. Quando a gente está estabelecendo exatamente o indicador, qual é o indicador no início do trabalho, qual é o indicador no final do trabalho. É o que a gente tem como um indicador para medir a efetividade do trabalho que vai ser feito por vocês. Então, fiquem tranquilos que por experiência, eu sei que empresário não gosta muito de fornecer faturamento, certo? Mas é um número que a gente vai trabalhar para ajudar vocês, certo? Vocês podem até utilizar esse mesmo indicador como uma forma de tirar o centro, bater o início da jogada, pegando que o Francisco estava aí, ele gosta de futebol, você bate o centro do jogo. Vamos usar esse mesmo indicador que o Sebrae está usando, enquanto isso a gente vai desenvolvendo outros indicadores. Então, fiquem tranquilos que isso é sigiloso, a gente vai calcular os indicadores a partir dessas informações, e é isso aí. Parabéns, queria aproveitar antes de alguém falar, dar os parabéns à Natasha, certo? Ela foi bem cirúrgica, bem objetiva, tranquila. No iníciozinho caiu a internet dela, aí eu entrei aqui para ajudar, mas faz parte. Ela se saiu bem, parabéns, Natasha, pelo trabalho. Eu falo muito porque eu tenho muita experiência para compartilhar, então eu não gosto de ficar calado, eu gosto de ajudar as pessoas. Então, e como a Natasha disse, se vocês precisarem de alguma coisa, eu quero conversar com o Mário César. Tá, então avisa a Natasha, ela me avisa, eu mando uma mensagem para vocês, ou telefono para vocês, e tiro qualquer dúvida, seja do programa, seja sobre finanças, na área de finanças, que é a minha expertise, ou sobre qualquer outro assunto. Eu quero fazer uma consultoria, eu quero fazer um Sebrae Tech, eu quero fazer alguma coisa, e a gente esclarece tudo que acontece. Se eu não souber, vou buscar. Se eu souber, a informação estará na mão de vocês. Obrigado, gente, pela presença. Parabéns pelo trabalho. Gostei muito das intervenções. Foi ótimo. Natasha. A gente que agradece, Mário. Eu agradeço especialmente a todo mundo, né, que se disponibilizou. Eu sei que está difícil, né, esse momento, para todo mundo parar, dedicar um tempo, mas vocês conseguiram, né, encaixar na agenda de vocês. Cada um de vocês teve a dificuldade, vocês conversaram comigo, mas isso que vai fazer a diferença no negócio de vocês. Só vou falar um pouquinho só desse ponto, porque eu fico muito feliz de ter uma equipe tão inspiradora, porque vocês são inspiradores. Uma experiência muito grande em cada negócio de vocês. No nosso primeiro encontro, eu pude conhecer um pouquinho de cada história. E, assim, poder trabalhar com vocês é uma honra para mim. Eu tenho aprendido constantemente com vocês. E esses 4 meses parece pouco até, né? Porque eu tenho certeza que vai ser uma comunicação. Espero que vocês entre si também troquem figurinhas, porque a empresa de vocês tem tudo para dar certo. Porque vocês estão querendo, vocês estão buscando atrás. E é isso que o Sebrae quer de vocês, né? Que vocês busquem, que vocês tenham essa vontade, essa motivação. E o programa novo surge também como um fator que motiva, né, a gente? Então, a gente precisa ter esse olhar para o positivo, para buscar melhorias de fato, enxergar luz na empresa de vocês. Eu sei que, às vezes, né, a gente pensa que está tudo apagado, fica complicado, pesado, mas dividir e compartilhar esses momentos de troca ajuda, né? Mas em relação ao nosso encontro de hoje, feedback, porque aprendizado, alguma coisa que vocês queiram pontuar. Não, Natasha, só agradecer aí, como o Mário falou, sua participação está sendo, assim, na verdade esse programa está sendo muito bom até o momento. Eu sempre fui fã dos produtos do Sebrae. O Mário falou aí no Sebrae Tech, a gente já fez coisa lá também e realmente está sendo muito bom. Agora eu tinha uma pergunta para o Mário, porque na verdade eu vi que a gente vai precisar dos custos, custo de mercadoria vendida, não é isso? Para preencher aquela planilha.
Então, como lá na empresa a gente trabalha com muitos itens e uma grande variação de custo de matéria-prima, por exemplo, o desinfetante que eu compro hoje não é o preço do desinfetante que eu comprei há uma semana atrás. Então, eu posso fazer uma média disso e seria produto a produto ou um custo geral de mercadoria vendida? Eu vou responder de uma forma bem simplória. Como é que você controla esse custo? Hoje eu não controlo. Hoje eu faço o seguinte, hoje eu coloco o input no sistema do preço de compra e o sistema me dá a margem de lucro que ele está dando no final do período. Por exemplo, se eu quiser, do último trimestre, qual foi meu lucro com álcool 70? Aí eu boto lá o filtro por produto, por período, e aí ele vai somar todos os inputs de compra e vai me dar o percentual de margem de lucro daquele produto. Certo. Se o sistema lhe dá o percentual de margem de lucro, o sistema tem duas outras informações, que são o preço de venda e o custo de aquisição. Custo de aquisição. Certo? Sim. Certo. Aí ele pode dar a margem de contribuição unitária. Certo? Como a gente você precisaria saber do seu faturamento, qual é a informação que está faltando? A terceira informação é o volume de venda. Tá, aí eu pego do global. Se o seu sistema tem o volume de venda, se ele tem o preço unitário, se ele tem o custo unitário e você alimenta ele com o volume de venda, você tem o faturamento e você tem o custo total. O seu sistema já lhe dá isso. Então, o seu faturamento vai lhe dar esse custo total tranquilamente. Pelo percentual, não é isso? Ele lhe dá monetariamente também. Ele não dá só percentual. Tenho absoluta certeza que sim. Tenho absoluta certeza. E vou dizer um negócio para você. Outro dia eu fui numa farmacinha aqui no centro da cidade, que o cara, não, mas o meu sistema não dá isso, coisa e tal. Isso agora eu posso. Não tinha pandemia, ressalta-se, tá? Aí eu fui lá, e aí quando eu mostrei, eu disse, vamos cascavelhar aqui. Eu comecei clicando numa série de opções que o sistema dele tinha, e o sistema ele dava a informação até de cabeça para baixo. Eu vou procurar aqui. Ele só precisava achar qual é o botão correto. Então, se a gente não tivesse uma história de pandemia, eu me prontificava aí na sua distribuidora para lhe ajudar a cascavelhar, entende? Mas você podia pegar um tempozinho aí de curioso e ir lá olhando o que é que faz, onde é que está a informação, o que significa esse relatório, que ele geralmente dá toda essa informação. Vou procurar, porque realmente se eu tiver essa informação vai me facilitar bastante, porque... Com certeza. Alimentar, ele é alimentado. Agora, às vezes, eu preciso realmente de uma informação ou outra que eu fico meio perdido. Mas tudo bem, eu já entendi. Qualquer coisa, você pode ligar para mim. Tá, Joia. Obrigado, mano. Liga para mim. Alice, ia falar, Alice? Eu agradecer, né, a equipe aí do Sebrae, a você, a Natasha, né, muito bom a gente ter esse acompanhamento a partir do início do ano, vai fazer todo um diferencial aqui para a gente, né, a gente já vê os assuntos, né, realmente trabalhar com acompanhamento de indicadores faz toda a diferença, né, então eu acho assim que vai ser muito bom. E eu estou vendo que, além de ter a Natasha, a gente vai ter também você aí nesse apoio. Eu sempre tive vontade, sabe, Natasha, que eu sabia que Mário trabalhava muitos anos no Sebrae e nunca tive a oportunidade de dentro do Sebrae, de ter uma ligação, assim, né, de trabalho com ele, de acompanhamento, assim, da empresa. E eu sei, assim, né, da competência aí dele e já estou tendo a oportunidade, né, desde o primeiro encontro com você, de ver como está sendo bom e como vai ser bom, e hoje conhecendo o resto da equipe, para a gente, entre nós, a gente ou fechar negócios, ou ir tirar dúvida um com o outro, eu sei que isso é muito bom. Eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de ter esse encontro do Sebrae, antes da Covid, né, com outras empresas, ir lá, presencial e tudo,
E é muito bom, muito, muito importante para a gente ter esse acompanhamento, essa consultoria com vocês. Fica puxando a orelha da gente, né? Acompanhando e puxando a orelha. Olha lá, olha os custos, né? Não mede só o faturamento, vê o que é que está gastando, né? Que muitas vezes o que a gente gasta, a gente reduzindo, é o faturamento direto, né? A gente termina crescendo, né, o resultado. Isso. É isso aí. Obrigado, Alice, pelas palavras Marilene, a gente vai se encontrar. Algo? Ou se sentem contemplados? Acho que o pessoal resumiu aí. O que temos é agradecer o SEBRAE por esse apoio e dizer que realmente estamos aqui porque acreditamos em vocês. Esperamos chegar lá no topo máximo de vendas, melhorando tudo, se Deus quiser. Amém. Esse é o nosso intuito, fazer vocês ganharem dinheiro. Nós acreditamos nisso. Obrigada. Resumiu bem, não foi, Marilene? Você disse tudo. Falando. Orlando quer falar? Só agradecer mesmo, porque a gente tem que abrir a mente e o espaço para aprender cada dia um pouco, porque realmente quando você acha que sabe tudo, você tem um risco muito maior de quebrar, de fechar as portas. E se você não abrir espaço para aprender cada dia um pouco, você termina não evoluindo e ficando para trás, né? Um abraço a todos, muito obrigado aí pela atenção e pelo carinho e a dedicação de querer nos ajudar onde estão os nossos erros, que a gente sempre pode melhorar um pouco mais. Que massa, massa. Então, gente, obrigada. Bom final de semana para vocês, né? Principalmente na sexta-feira. Obrigada por terem se dedicado até quase o comecinho da noite, terem ficado aqui, né? Muito obrigada. Tudo de bom. Bom final de semana. Vou aqui encerrar nossa gravação. Tchau. Tchau.